Localizada a aproximadamente 5 quilômetros do centro de Alto Bela Vista, às margens de uma curva do rio, Volta Grande nasceu no início do século XX, impulsionada pela ferrovia que trouxe progressos, serviços e a chegada dos pioneiros. Com o tempo vieram os desafios. A enchente de 1983, a privatização da ferrovia e o lago da usina de Itá marcaram a partida de muitas famílias, mas permanece viva a memória de um lugar que já foi polo de trabalho e encontro. A reconstrução da ponte simboliza a esperança de um futuro melhor, e assim, entre lembranças de glórias passadas e sonhos que ainda persistem, Volta Grande segue pulsando na memória de quem ficou e de quem partiu. Acompanhe agora a história de Volta Grande. Quando e como a comunidade foi formada? Olha, assim, a formação da comunidade já é anterior ao meu tempo, né? A gente sabe que os pais relatavam pra gente, né? Em torno lá de 1900, por ali, né? Começou a ferrovia e daí começou a formar as comunidades aí, né? Eu acredito que assim, quando veio a ferrovia, pelo que a gente sabe, a ferrovia foi o início de quase tudo por aqui, né? Aí que começaram em alguns lugares fazer essas medições para formar algumas vilas e comercializar os terrenos, né? Porque as áreas rurais que tinha por aqui, muitas delas ali, elas não têm muitos proprietários ali depois do governo federal. 2, 3, 4 proprietários depois ali. Ali os primeiros compraram ainda mesmo do... como é que se chamava? Tesouro Nacional? Não, Patrimônio Nacional? Patrimônio Nacional, uma coisa assim, Uhum. É a terra do governo mesmo. Então não tinha um dono ainda, CPF, né? Quem foram os primeiros moradores ou as famílias pioneiras? Fontes, a família Fontes foram os pioneiros. Era pioneiro. Olha, no meu tempo aí, pelo que eu sei, né? Era o seu Kreiner, era um dos primeiros, né? Carlos Kreiner. Carlos Kreiner. Eu acho que o morador mais antigo daqui, ele era ainda sueco, ele era estrangeiro. E ele era, na verdade, o dentista daqui. Ele era um dentista muito bom, ele era formado mesmo, dentista formado lá na Suécia. O bisnono do Deco é também um dos pioneiros ali também. O velho Benvenuti da Ponte também era um dos pioneiros também. Há algum registro por que recebeu esse nome? O primeiro nome desse lugar aqui era Rincão das Éguas. Não sei se vocês sabiam disso aí. Não. Diz que o pessoal lá mais do norte traziam para cá os cavalos velhos, né? E as vacas, as éguas velhas ali para morrer de fome, aqui no caso não tinha o que tinha que comer, né? O que tivesse também não adiantava, né? Porque não tinha ninguém. E aqui passa desse lado. Ele é formado uma península como trato. É fechado de água por todos os lados, menos um, que liga o continente como trato. Isso eu estudei na aula ainda. Daí só não formou uma ilha. Os índios estavam, diz que foram os índios bugre, estavam cavocando ali, vindo de uma valeta para formar uma ilha ali. É terra mole, sabe, naquele tempo e coisa. Dá uns 500 metros ali, 600 metros, fecha a ilha. Ali. Fecha Ali a embaixo, ilha. onde que tem aquele triângulo. Por isso marca a Volta Grande. É devido à geografia do lugar aqui, né? Então o rio, em vez de seguir uma trajetória lógica, né? Que é aqui onde é que fica a ferrovia, ele, na verdade, pela geografia, ele dá uma volta bem longa, né? Aí dá acredito que uns 9 km, 7 a 9 km, né? E daí forma uma volta e com certeza é isso que deu o nome à localidade, né? Como era o dia a dia na comunidade antigamente? Era baseado aqui na agricultura familiar, né? Sempre foi, né? Então a vila aqui, vamos supor, era um centro maior, né? Bem maior do que é hoje, né? E então existiam aí até aqui na vila várias profissões aí, como até cartório tinha, né? Cartório de registro.
E tinha, como falei antes aí, o dentista, tinha médico, tinha todas as profissões que tem hoje em dia, tinha naquela época, né? Mas o forte assim da economia do dia a dia era baseado na criação de animais e na agricultura. A economia e a vida das pessoas giravam em torno disso. Onde as pessoas compravam seus alimentos e produtos, havia alguma feira ou um comércio local? Vieram Moraes era de Montenegro, ele tinha um tio, o mais velho, daí eles iam a Passo Fundo fazer rancho lá. Iam com um cavalo, levava outro no cabresto, e lá traziam um rancho pro mês inteiro, eu acho. Eu escutei entrevista que antigamente o pessoal de Concórdia vinha fazer compra em Volta Grande. Vender em Volta Grande e comprar em Volta Grande. Tinha uma loja do Varizão, uma loja bem forte. Ele ficava ali do lado do posto de saúde, naquela esquina ali, que tem aquela casinha do lixo. Volta Grande é mais velha que Concórdia. Bem mais velha que Concórdia. Quais eram as principais fontes de renda das famílias? Eram em forma de cooperativas, parceria? Como funcionava? As principais fontes de renda era criar porco, plantar feijão e fazer cachaça. Feijão, milho, essas coisas principais. Depois o pessoal começaram a criar porco também. Eu acho que eles compravam porco aqui. Compravam porco, daí ia contra aí. Isso eu conheci. Conheci, tinha um mangueirão ali. Ali onde mora o Arife, ali, tinha um mangueirão bem grande, um chiqueirão bem grande. E daí aquele mangueirão ia fechando assim. E daí tinha um trapicho assim, que dava bem nível com o suai dos vagão. Daí empurrava os porcos assim, tocando, e daí eles entravam naquele trapicho e entravam no vagão lá. Isso eu conheci. Porco, boi, tudo, ia tudo para Matarazzo, São Paulo. Como era o relacionamento entre os moradores? Ajudava se tinha um doente, que nem nós mesmo, tinha um vizinho doente, nós ia ajudar, ou a colher a planta, ou plantar para ele, ou lavrar para ele plantar. Isso no meu tempo eu ajudei ainda. Geralmente, no geral, sempre foi bom, né? Mas em certas ocasiões aconteceram também alguns fatos assim bem fora do radar, né? Como alguns eventos aí que houve alguns crimes e eventos de morte, assassinatos, suicídio, né? Como toda localidade dá, aqui também aconteceu, né? Quais eram as principais festas ou eventos que tinham na época? A festa da Igreja Católica, né? Essa era sempre tradição, né? 2 vezes por ano. A Igreja Evangélica também, que ficava no lugar dessa casa aqui, né? Aqui é a Igreja Evangélica. Aqui era a Igreja Evangélica de Alto Bela Vista. É bem aqui. E também no final de ano era tradicional. Isso foi por muitos anos, por toda aquela época que a economia estava em ascensão, né? Era tradicional o baile de Natal em Alto Bela Vista e o baile de Ano Novo em Volta Grande. Isso era tradição do povo, o povo já sabia. Natal todo mundo ia para Alto Bela Vista e o dia de Ano Novo todo mundo vinha para Volta Grande. Mas antigamente diz que no clube aqui em Volta Grande tinha que vir de terno e gravata. Se não era de terno e gravata não entrava. Já no meu tempo já não, daí já era mais liberado, já usava terno e gravata. Mas no ano 78, 79, que eu estava aqui em Volta Grande, baile de final de ano, as mulheres, quem ia lá com roupa comum não entrava. Tinha que ser vestido longo e o homem de terno. De terno, O baile de final de ano, né? Como eram as escolas e o ensino na comunidade? Eu cheguei de conhecer, mas eu morava na Marcola aquele tempo. Cheguei de conhecer outra escola. Escolazinha pequena, de madeira. A escola do meu tempo já era essa que hoje está fechada aí, né? Paralisada.
Mas no passado eu lembro que o pai contava pra gente e os vizinhos, né, que existia uma outra escolinha de madeira que era aqui perto da igreja católica, né, que tinha uma professora também aí, parece que a dona Olga Stringini, né. No caso, o colégio funcionava, era colégio estadual na época, né. Eu lembro que muitas vezes vinha o caminhão do estado fazer entrega de caderno, materiais, tal. Era toda uma logística, pô. Caminhão chegar até ali, porque naquela época já não tinha mais a ponte, já tinha caído em 83, né? Antes de eu entrar no colégio. E daí a gente ajudava a descarregar o material, né? Alguns alunos lá, a professora dava uma tarefinha, né? Ganhava uma notinha a mais lá. Vamos lá, ajuda a descarregar o material que chegou o caminhão. Aí descarregava um montoeira de caderno, canetas e borracha aí, né? E depois quando houve o evento que caiu a ponte, né, a enchente, aí isso começou a drenar a nossa economia e tudo que existia aqui. E também combinou com no passado recente aí com o fechamento da escola, né, porque foi diminuindo a população, né, então não teve mais como manter o colégio aí funcionando. Isso foi um grande fracasso aí para nossa comunidade. Havia tradições culturais que marcaram a sua infância ou a juventude? Tinha baile de carnaval, Baile sim. de carnaval. Sim, Tinha. todo ano. E era bem bonito até o baile, pulavam bem. Tradição cultural, uma das tradições culturais era a festa São João, né? Essa tinha todo ano, era bem animada, dava muita gente. Sempre a escola que era encarregada de fazer a festa, né? E tinha muita participação popular. Muito. A festa de São João era casa cheia. Essa era uma festa bem tradicional. Havia algum artista, músico na comunidade? Nós. Piazada, né? Que inventa, né? A origem disso aí foi assim. Tal de Carlos Feigl, ele tinha uma gaita, Roner. Deixou na casa do meu pai. E eu comecei a flautear um pouco nela, né? Nunca tinha pegado na mão. E eles foram numa festa lá na linha Vicente. E na volta a tia Norma, que hoje mora lá no Ipira, de repente abriu uma festinha ali. Diz, olha uma coisa. Esse Carlos era namorado dela, sabe? Esse piá vai aprender a tocar gaita. Eu estava tocando o Boi Barroso na gaitinha. Era pequenininha, 48 baixo tinha. E daí foi onde eu comprei a primeira gaita. Foi uma Somense 48 baixo. Músico da época que eu me lembro na comunidade aqui mesmo, não. Um conjunto muito tradicional que tinha nossos amigos de família, né? Que era o Grupo Temink, que era lá no Uruguai, né? O sede era lá, né? E o principal músico era meu pai, né? Na casa, né? Meu pai sempre foi músico e participou do conjunto deles também, né? E o pai, inclusive, muitas vezes animava várias festinhas aí, né? Inclusive a do São João também. Muitas vezes o pessoal convidava para ele participar e tal, ia lá, fazia tudo de graça, não cobrava nada para ajudar a escola e a festinha ali, né? Com relação à saúde, quando precisava de tratamento médico, onde recorria? Olha, quando eu precisava médico, ia a Marcelino no Dr. Silveira, João Silveira. E fora disso, a gente ia no Velho Blanc. Ele dava remédio para vermes e tudo que era tipo de coisa, né? Ele era um curandor, assim. Daí ele dava remédio para vermes e dava, purgante. Geralmente ele dava tal de óleo de rícino. Tinha curandor também, tinha benzedor, quem acreditava, curandor. Tinha hospital em Uruguai. Não, mas esse hospital no Uruguai foi bem depois que eu morava aqui já, que surgiu o hospital no Uruguai, bem depois. Mas No teu tempo, né? tinha o hospital do Toronto, antes era tinha um tal de Sararol, doutor Sararol, ele era médico em Marcelino, e ele veio e colocou um hospital onde que é do Toronto depois. Daí não sei se ele morreu ou vendeu para o doutor Otto. Onde tem aquela clínica agora. O doutor Otto daí se formou lá na Alemanha, eu acho.
E de lá ele veio e começou a trabalhar ali e continuou. A saúde no passado, ela era, naquelas épocas minhas, era bem precária. Assim, nem chegar perto da assistência que se tem hoje, né? Porque hoje em dia sei lá, a saúde é uma das coisas que evoluiu muito. Não tinha esse negócio de transporte, buscar a pessoa na casa, levar na casa, o médico ir na casa, nem pensar. Isso nem sonho, né? Na época, assim, tinha um hospital ali no Uruguai, né? Que não sei se ele era, na verdade, o prédio era um hospital mesmo, acho que no passado servia para outra finalidade, mas foi transformado no hospital. Tinha um médico particular que atendia ali. Tinha também o seu Paulo Bragato, que era um outro médico que daí atendia na casa dele mesmo. Era uma casa de madeira antiga, acho que 3 ou 4 andares. Ou se não, Marcelino, ou daí coisas mais graves, Concórdia. Quais eram as principais práticas religiosas na comunidade? O principal era a protestante, a nossa, no caso, né? E a católica, né? Quais mudanças significativas ocorreram na comunidade ao longo dos anos? Na verdade, foi um conjunto de fatores, não foi um só. O principal é ali o evento que derrubou a ponte em 83, a enchente, né? Esse foi muito grave para a economia da nossa localidade, nossa região toda aqui. O segundo foi ali a privatização da ferrovia ali por ano de 90 e alguma coisa, e aí parou o transporte ferroviário. Também foram dispensados todos os funcionários da rede, acabou aquilo tudo, tinha um monte de gente empregado ali, né? Que esse pessoal ganhava e também jogava o dinheiro aqui na economia. E por fim, daí o lago aí da usina de Itá, que esse daí, ele, vamos supor, para a nossa vida econômica social, ele foi muito prejudicial. Porque ninguém ficou aqui, as pessoas pegaram o valor da indenização que receberam e tal, e saíram daqui, foram embora. E daí muitas famílias foram embora, e daí o conjunto de todos esses fatores definhou de tal maneira a nossa economia que acabou, né? Isso não é um só, como digo, um conjunto de fatores que são 3 que foram terríveis para a nossa comunidade. Como foi a chegada da luz elétrica, água encanada ou outros serviços básicos? Claro, é uma novidade muito grande, né? O pessoal gostou demais, né? Imagina se hoje a gente ficasse sem energia elétrica, né? Às vezes fica algumas horas, já estão reclamando, todo mundo, né? Mas para as pessoas do passado foi, assim, muito sacrifício que conseguiram ter energia elétrica, principalmente nos interior, né? Porque daí cada um pagava a sua rede, puxava por conta, tinha que arcar com os custos, tinha que trabalhar para isso, como meu pai também fez sei lá, acho que uns 2 ou 3 quilômetros de rede por conta, né? Eu fiz 1000 metros. 1000 metros. Muita gente. E ele cavou, ele fez os buracos, ele pôs os postes, ele puxou os fios, né? Para conseguir ter uma luz não de boa qualidade, mas para ter alguma coisa, né? 2000? 2002. Foi antes de fechar a barragem. 2000. Eu fui o primeiro, é uma associação de água aqui. Eu fui o primeiro presidente da associação de água. Eu coloquei o preço, eu fiz muita coisa. Eu trabalhei de graça semanas e semanas. Há eventos marcantes ou desastres naturais que moldaram a história local? Enchente, né? Enchente. A enchente deixou sequela para muita gente. Começou a chover, choveu acho que uns 10 ou 15 dias a fio. E daí começou a vir máquina, bujão de gás e tudo que a tranqueira trancou na frente. E foi indo até que a ponte não suportou mais. Mas antes disso aconteceu uma tragédia, um vento que deu. Eu me lembro que derrubou todas as igrejas. Isso foi quando eu tinha 4 anos. Em 1942, derrubou todas as igrejas de Bela Vista para lá, menos a nossa.
ficou de pé. A igreja protestante de Bela Vista, a velha, né? A chegada da usina hidrelétrica trouxe mudanças na rotina da comunidade? Arrendatários ganharam terras, Ganharam. ganharam relocação, né? Relocação. Relocação. É. Então, muitos foram para o Rio Grande, lá no... Como é que é o nome da cidade lá? Lá em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. Né? Outros foram para Campos Novos. Numa parte foi bom, né? É claro, porque a luz a gente precisa, né? Para tudo que é coisa. E em outras partes também não foi tão bom, porque muita gente saiu daqui, que hoje não estão mais aí, né? E daí fica sem comércio. Hoje, se tu precisar comprar caixa de fósforo, não tem quem vende, não tem mais comércio, né? Atualmente, quais são as principais atividades econômicas da comunidade? Atualmente aqui, na verdade, assim, atividade econômica aqui quase não existe. É baseada só em criação de gado, né, bovinos. E as pessoas que residem aqui, pela idade que têm, a maioria são aposentados, né? Então, a nossa economia aí se resume a isso aí. Houve mudança significativa nas práticas agrícolas ou na produção local? Muito difícil. Principalmente nós lá, que a minha terra lá era uma terra que era do Porcino Pai, muito dobrada, cheia de pedras, ruim de trabalhar. Mas a gente trabalhava, né? Se virava, né? Era tudo amuque. Derrubar um mato era machado e serrote. Para lavrar era boi e arado. E daí por diante. Lugar de pedreiro, capinar. Era difícil. Trigo era tudo cortado com foicinha à mão. Tudo. Soja era cortado, isso ainda eu acho que o teu pai ajudou a cortar soja de foicinha. Lá, assim cortava no meio do milho, plantava soja no meio do milho. No começo até a gente nem tinha triadeira, depois começou a aparecer triadeira para triar soja. No começo plantava para tratar a criação, essas coisas assim. Tinha um soja pretinho, miudinho. Depois começou a aparecer outras qualidades. Daí, hoje em dia, se planta um arrozinho de trigo, planta com máquina e colhe com máquina. Se planta um arrozinho de soja, mudou muito, mudou 100%. Para melhor, né? Não para pior, para melhor, né? Aí, hoje em dia tem essas máquinas que faz silagem, né? Antigamente não existia isso. Não existia nada. Tinha que cortar o milho e picar com o facão para dar pro gado. Nada. Hoje em dia é tudo, Faz na silagem. roça, tudo mais prático. Hoje em dia fazem destocamento, né? De estoque, Mas limpeza, tem terra aí, tira as pedras das terra aí roças, né? que eles deixam um terreiro aí de bonito. Alguma lembrança, história ou curiosidade que tenha marcado a sua infância ou juventude que gostaria de compartilhar? Era bem maior. Aqui onde eu tô ali era carregado os porcos que iam para São Paulo, para o Matarazzo. E aqui tinha um corredor construído até lá embaixo nos trilhos. E esse corredor era meio amor abaixo. Então a gente descarregava os porcos aqui, eles iam para dentro de um corralzinho assim, né? E daí empurrando, eles iam deslizando para dentro do vagão. Qualquer um podia vender. Olha que E recebia ali no Bruno Barzão, ele que comprava. Era dele o direito de comprar porco, né? Ele tinha outro chiqueiro lá em cima também, daqui não se vê. Mas aqui era o maior, que nós trazia eu e meu pai. De madrugada nós enchia a carroça de porco e trazia para cá. Só que a primeira ponte era de madeira, né? Da Bem estrada de baixa, ferro. bem baixa. Era bem pela costa do rio, lá embaixo, lá onde é que tem a ponte hoje em dia. Eu cheguei de conhecer assim a estrada, essas coisas, porque eu trabalhei ali na Gera Sul
Trabalhei numa empresa da Gerasul ali, num cara que contratou ali para mudar a estrada de ferro, daí a gente tinha que abrir picada até no rio, daí de 15 em 15 metros, daí eu via aquela estrada que tinha, da outra ponta ainda, era bem baixa. Daí a gente levou embora e foi construir essa ali. Que o inventor ali do bitter, o inventor da fórmula, né, pelo que a gente sabe a história assim, né, não estamos dizendo que é 100% isso, mas a gente sabe, né. Eu sei até o nome dele. Pode falar então. Francisco Rintz. O Francisco Rintz, né, que era da família Rintz ali do Careca, que morava no outro lado ali, né. Essa pessoa bolou essa formulazinha, que algumas ervas e aguardente de cana, isso e aquilo tal, ninguém sabe até hoje qual é a fórmula certa, né, claro que eles não vão revelar também, porque é interesse industrial, né, e daí isso o povo começou a gostar e foi indo pra frente. Aí uma outra pessoa aqui da comunidade, né, que era o seu Aquilino Simon, ele comprou esse direito de produção e começou a produzir isso em escala industrial, né, engarrafar. Isso ficava, esse engarrafamento ali, não sei se vocês sabem onde é que morava o seu Hilário Martinasso, aqui na esquina do Posto de Saúde, naquela rua reto para cima, lá na ponta da rua lá em cima tem uma casona antiga, agora ela está parcialmente lá ainda, mas era um depósito muito grande, é ali que eles fabricavam, então o dito bitter águia, né, só que bitter águia ele era fabricado com o quê? Com aguardente de cana, o produto principal, né? E aí existia aqui na volta do rio um alambique, uma moenda, onde é que eles produziam a aguardente, tá? E lá no caso era a produção do produto principal, e isso aqui também movimentou muito a economia daqui, porque tinha um monte de empregados lá, muitas pessoas trabalhavam lá, e muita gente também plantava cana para vender para a bitter águia, né? Então ela tinha a produção própria dela, com o terreno que era dela mesmo, e ela também comprava a cana dos agricultores para fazer aguardente de cana, que era a base principal do bitter águia, né? E na verdade a marca bitter águia, ela nasceu em Volta Grande, né? Ali eles tinham uma moenda super grande que eles compraram depois, a muito famosa moenda de Ijuí. Então era super grande a moega, tinha um motor super grande também. E a gente em casa, quando moía cana, vocês também, a gente vai lá, bota uma, duas, mais 3 canas na moenda, né? Uma moenda já meia grande. E lá eles pegavam um feixe, abriam a rodilha e jogavam o feixe. E jogavam em 2. Meu Deus, era a produção. Não, a produção era terrível, né? Daí tinha uma pessoa que, segundo a gente sabe, né? Na época era criança também. Isso eu vi essa fábrica funcionando. Eu cheguei a ver essa fábrica em pleno funcionamento. Que era o seu Carlos Ervino Kaiber, né? Que assim, a cana, ela tem uma das ciências da produção de aguardente é a fermentação. E essa pessoa que faz isso tem que ser muito responsável e tem que entender o que está fazendo, porque senão o prejuízo é alto. E tem que ter uma coisa que só se adquire com o tempo, que é a experiência. E ele era a pessoa responsável por fazer fermentar. Ele ficava só cuidando da fermentação, né? Então esse era o sucesso da indústria. Veio com o trem uma girafa, não sei se você sabe disso, teu pai já contou, que a girafa tem um pescoço muito comprido, né? E daí aqui perto da caixa d'água aqui do Uruguai, sabe onde que é, né? Tinha um coqueiro, e daí a girafa com fome, né? Pegou a palma em cima, né? E segurou com tanta força, ali na caixa d'água, tombou o trem, tombou o vagão. Veja bem que coisa, né? Tudo que coisa que aconteceu, se ele vai contar para alguém, não acredita, né? Tinha hotel em Volta Grande. Tinha hotel em Volta Grande. 2, né? O hotel é por causa dessa de ferro, Tinha 2 né? hotéis em Volta Grande. Tinha 2 bolões em Volta Grande. 2 bolões, 2 para baixo da estrada de ferro e outro lá em cima.
Lá onde tem a igreja episcopal, do lado assim. Tinha banco, Banco Inco tinha ali. tinha cartório, tinha tudo. Na época de criança da gente, os pais e os avós e coisas falavam muito dos padres jesuítas, né? Que tiveram na região e fizeram várias obras por aí e tal. Até tem uma que eu sei onde é que ela fica, mas nem sempre ela está visível. É só quando o rio baixa muito, aqui para baixo da casa, aqui na curva do rio, eles fizeram uma enorme escavação ali, uma taipa ali. Ela até hoje existe. Quando o rio baixa muito, a gente pode visualizar. Tinha 2 postos de combustível em Volta não Grande. lembrava de falar antigamente. isso. Posto de combustível ali e lá na loja Barizão. Mas na hora de Barizão tinha outro posto de combustível. Só que era assim, daí vinha os caminhões de Concórdia, trazia o produto no armazém da Sadia ali e levava o produto que vinha de trem para lá. E daí abastecia ali, né? Claro, né? Os caminhões, né? Ligado à ferrovia tinha o dito armazém da Sadia, Concórdia, né? Que ficava ali. Então era uma ligação bem importante, né? Isso, na verdade, estava tudo entrelaçado. O governador agilizou, providenciou a construção da ponte antiga que caiu, para que também essa agroindústria tivesse acesso ao trilho, ferrovia, para receber e também para enviar o que ela produzia, né? E isso foi muito forte, isso aconteceu de verdade, aconteceu muito, né? Isso também gerou muitos empregos aqui, porque tinha bastantes empregados ali do armazém. Isso também dava trabalho para motoristas e freteiros com caminhão, para fazer o transporte de Concórdia até aqui e também para levar para lá. A ferrovia também trazia muitos bens de fora para cá, que aqui também tinha uma estação de descarga ali, né? A estação da ferrovia mesmo, né? Não essa que pertencia à BRF, ali a Sadia, e vinha, o pai sempre conta aí que vinha veículos novos, na época o Jeep, picape, o pessoal aí tipo, teu vô, outras pessoas compravam, né, carro novo na época, então quando vinha de São Paulo pelo trem, né, e aí descarregavam ali 5, 6, 10 Jeep, né, vinha no vagão, né, bem embaladinho, bonitinho. E daí o pai aí conta pra gente que o pessoal da ferrovia pegava assim, motoristas, pagava pra levar até na casa da pessoa que encomendou, que pagou, né. Vai lá, sei lá, o seu Vargas lá comprou um Jeep e você leva lá na casa dele, faz entrega lá. Né? Você ganha tanto pra levar lá. Depois tu vem pegar o outro, vai levar em tal lugar, né. E também a minha mãe sempre contava que passava muito, na época, muito animal para o circo. O circo andava de trem, na verdade. O circo pagava o frete para o trem levar os animais para outra cidade, né? O que você acredita ser essencial para o futuro da comunidade? Para o futuro, em primeiro lugar, agora a ponte, né? Precisava aqui na vila, um mercado. Essencial para o nosso futuro aqui é uma obra que finalmente está acontecendo agora, depois de 40 e poucos anos, que é a construção dessa dita ponte. A construção e finalizar também, terminar, né? Porque senão não vai a lugar nenhum. Mas essa com certeza é a base, a chave para mudar tudo. Eu acredito firmemente nisso aí. Se isso não mudar também aí fica difícil. Mas como aconteceu aí o evento que derrubou a ponte, caiu a ponte, foi a chave para definhar a nossa economia. Do mesmo modo, ela tendo restabelecido, ela vai trazer o progresso de volta. O que você sente mais saudades da época antiga? A amizade que a gente tinha com os amigos, né? Eu tenho saudade dos meus amigos antigos, assim, sei lá, assim, aquele tempo de antigamente. Saudade das amizades, assim. Só que assim, hoje em dia, a gente vive mais do que naquele tempo. Muito mais. A gente vai em festa, a gente vai em Nós vamos juntos, baile, nós não vamos. Por causa da idade, né? A gente não vai em baile.
A gente nem consegue dançar mais. Sei lá, os tempos vão mudando, né? Os amigos da gente, da infância, que vão ficando, vão indo embora, né? No caso, aquele progresso também que existia aqui, circulação de pessoas, vamos supor, bons tempos em todos os sentidos, né? Tanto da convivência da gente, porque tinha bastante pessoas da gente se relacionar e conviver e tal, como também, vamos supor, financeiramente, né, economicamente também existia progresso, né?